Bom dia. Tudo bem? Todos bem? É com muita alegria que estamos aqui hoje, né, reunidos para iniciarmos a nossa reunião. Um dia diferente, né? Um dia diferente. Bem, nós estávamos esperando o nosso companheiro José Soares, que já fez parte de nossa casa, né? A gente já havia falado para vocês já tinham conhecimento que ele iria trazer o nosso estudo de hoje. Mas, infelizmente, ele está muito indisposto e avisou hoje de manhã, né, Miriam, que ele não poderia comparecer. Então, vamos ter um dia diferente. Um dia diferente com a nossa Miriam, que vai trazer exatamente... Está baixo? Está baixo. Melhorou? Está melhor. Ah, ele aumentou. Tudo bem? Está dando para ouvir? Então, a Miriam vai trazer para nós... Está muito alto? Tá bom? A Miriam vai trazer para nós, então, hoje, a nossa palestra. Ela vai exatamente falar sobre esse um dia diferente e que a gente possa aproveitar o máximo, né? Tudo aquilo que ela vai nos trazer. Que tenhamos, assim, aquela disposição, né? Aquela vontade de levar para casa tudo que é melhor para nós, com certeza. Tá bom? Bem, para iniciarmos as nossas reflexões, vamos ler uma página do livro Pão Nosso, tá? Hoje, pelo nosso Emmanuel, hoje a lição é a 123, condição comum, tá? Então, vamos lá. Tem uma citação de Jesus que está em Marcos 9, 24. Imediatamente, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, né? Então, quantas vezes, né, a nossa incredulidade, né, nos atrapalha. Então, Jesus, né, trouxe essa fala, né, para lembrar cada um de nós que a gente tenha fé, que a gente acredite, não é isso? E Emmanuel nos trouxe a seguinte consideração. Aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus com o filho enfermo, constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior. Participam das edificações alusivas à crença. Contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime da incerteza de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, em afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para a sua falta de fé,
atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Então, não vamos esquecer, gente, de desligar os nossos celulares, porque aí a gente fica mais voltado, né, para a nossa reunião, para a nossa prece, que eu vou começar, tá? Então, vamos unir os nossos pensamentos, agradecer a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em nome de Jesus e que cada um de nós possa fortalecer a nossa fé, a nossa crença em Deus, com certeza, sempre pedindo que seja feita a tua vontade, Jesus. Que possamos, todos nós, unidos em teu nome, Mestre, agradecer a Deus, nesse nosso Pai de misericórdia, todas as oportunidades que nós temos de aprendizagem, todas as oportunidades de reflexão que temos nesta abençoada casa. Nos envolva, Mestre, envolvendo ainda a nossa companheira Miriam, que nos trará as reflexões de hoje, para que saiamos daqui muito melhores do que aqui chegamos. Que cada um de nós, voltados para o teu Evangelho, Jesus, possamos refletir, possamos interiorizar os teus ensinamentos, envolvidos por essa paz, por essa harmonia de nossa casa, e que Miguel, Catuíte e todos esses amigos espirituais estejam com cada um de nós, nos equilibrando e nos dando a força necessária para seguirmos. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Bom dia. Bom dia. Esse bom dia de domingo é muito bom, né? Muito acolhedor. É um bom dia, assim, que aquece o coração da gente. Então, hoje, nessa nossa conversa, nós temos alguns pontos a abordar. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos ouvir uma música. E o que eu peço a vocês? Que prestem atenção, né? Que deixem penetrar no coração a mensagem que vem da música que tem esse mesmo título. Pode ser preciso nadar contra a corrente. Pode ser que a vida peça atitudes mais coerentes. Pode ser que a coragem tenha que estar bem mais presente. Só não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente. Diferente. Pode ser pedido mais amor. Pode ser preciso aguentar a dor. Pode ser exigido muito mais do que a gente esperava. Só não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente. Diferente. Acreditar em suas próprias forças e sempre lutar pelo que
realmente bom. Dentro de nós existe um poder maior do que pensamos. E tudo começa a mudar quando decidimos enfrentar nossos medos. Pois só assim vai nascer no mundo um dia diferente. Diferente, é um dia diferente, diferente. Por que não tentar? Por que não tentar? Por que não tentar? Por que não tentar? Já não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer hoje um dia diferente, diferente, um dia diferente, diferente. Juntos somos esperança. Então é um vídeo da oficina de arte espírita, todos os trabalhadores espíritas da oficina. Esse vídeo possivelmente foi feito na época da pandemia e traz uma mensagem importante para a gente, né? Hoje é o dia 1º de um novo mês, então é muito significativo pensarmos num dia diferente. Mas um dia diferente significa muito mais do que apenas um dia. E a arte espírita, ela traz para a gente um ensinamento, o evangelho através da arte. Quando vocês chegaram aqui, vocês tiveram a oportunidade de participar da ambientação. Então, são músicas que são tocadas, né, músicas que são colocadas. Para quê, né? Para nós chegarmos e o centro estar alegre, tocando música. A música traz alegria. Vocês viram no vídeo, né? A alegria das pessoas que estavam ali cantando e alegra o nosso coração. O ritmo, a letra. Principalmente a letra quando nós paramos para prestar atenção, mas muitas vezes nós não paramos para prestar atenção. Então, a ambientação na casa espírita, quando nós chegamos, é para ir nos acalmando, nos colocando naquela vibração, a partir do quê? Né? De prestarmos atenção na letra, o que aquela mensagem está passando para a gente. Então, a evangelização através da arte, ela faz parte da nossa doutrina. Através dos poemas, das poesias, do teatro, do cinema, da música. Então, agora nós vamos perceber quanta riqueza tem na letra de uma música espírita, especificamente dessa hoje que fala pra gente de um dia diferente. Então, a gente vai ver que no início da música, né? A música é do Alain Valdívia. Ele diz que pode ser preciso nadar contra a corrente. O que isso tem a ver com a gente? Será que o espírita nada contra a corrente? Será, gente? Ser espírita é nadar contra a corrente? Não. Muitas vezes é. Muitas vezes é até para quem está do nosso lado, né? Às vezes a pessoa tem uma opinião e a gente já aprendeu alguma coisa e diz assim, não é bem por aí, né? Vamos pensar de outra forma. Aí quando a gente ouve as pessoas dizendo assim, nossa, mas está muito ruim, né? O mundo está piorando, a cada dia está pior. E aí o que a gente vê lá no final da música? Juntos nós somos esperança.
Nós sabemos que nós não estamos abandonados, que esse barco, ele tem capitão. Então, a espiritualidade amiga está sempre nos mandando mensagens de incentivo. Então, nós vamos cultivar a esperança. Então, a gente vai nadar contra a corrente. Nós vamos aprender, compreender qual é o nosso papel aqui, o que nós estamos fazendo aqui. Estamos aqui abandonados? É claro que não. Nós temos planejamento, nós chegamos aqui amparados, então nada aqui é improvisado. Óbvio, nós temos o nosso livre-arbítrio, então nós vamos fazer as nossas escolhas. Mas é para fazer escolhas melhores que nós estamos aqui, né? Nós vamos estudando junto, nós vamos aprendendo, nós vamos refletindo acerca de tudo que é trazido para nós. Pelos espíritos da codificação, através, né, de todos os livros da codificação, por Jesus, aprendendo uns com os outros. Por isso que os estudos, né, em conjunto, eles são tão importantes, porque às vezes o lado que o outro percebeu, eu não percebi, então é muito enriquecedor. E aí nós vamos, sim, nadar contra a corrente, normalmente e muitas vezes. E pode ser que a vida peça atitudes mais coerentes. Acho que a vida pede de nós atitudes mais coerentes com o que a gente já aprendeu. O que a gente lê nas obras espíritas, né? Que aquele que mais recebeu será o mais cobrado. Então, se eu tenho o conhecimento, para quê que eu estou buscando esse conhecimento? Só para saber? É para usar. Mas para usar quando? Naquele momento que eu entenda que é um momento grave, e agora, né? Eu tenho uma decisão muito importante para tomar. É só nesses momentos? Não. Em todos os momentos da nossa vida. Nós estamos escolhendo o tempo inteiro. Hoje nós escolhemos que viríamos à casa espírita. Poderíamos ter escolhido dormir mais um pouquinho, ir correr no Parque de Madureira, mas escolhemos estar na casa espírita. E escolhemos por um motivo, porque pretendemos fazer dessa encarnação uma encarnação produtiva, iluminada, melhor, porque já entendemos que estamos aqui com um propósito. Então, a vida vai nos pedir atitudes mais coerentes. A vida vai nos pedir para nadar contra a corrente, porque nós somos multiplicadores de uma mensagem. Nós aprendemos sobre as mensagens de Jesus, mas muitas vezes fica aqui, precisa passar para cá. Então, na hora em que somos colocados à prova, na hora em que nós temos que nos posicionar diante de determinadas situações, vou dar um exemplo. Eu tenho uma colega de trabalho que o marido também é professor, numa escola particular. E aí, em determinado momento, no final do ano, ele foi chamado e disse que era para ele, né, a coordenação do colégio chamou e disse que era para ele reprovar determinado aluno. E ele disse assim, não, eu não vou reprovar esse aluno, não, mas esse aluno está inadimplente, ele não pode passar para o ano seguinte. Mas o aluno tinha nota. E ele disse, eu não vou fazer isso. Ou seja, ele perdeu o emprego. Ele se posicionou, ele perdeu o posto de trabalho, mas ele não fez o que ele julgava, o que ele entendia que não era correto. E é isso que é pedido de nós. Nós já sabemos o que é correto. Muitas vezes em prejuízo de alguma coisa que vai nos fazer falta. Mas precisamos nos posicionar, ser
coerentes com a mensagem do Cristo. O que Jesus faria nessa situação? Reprovaria o aluno? É claro que não. Pode ser que a coragem tenha que estar bem mais presente. É preciso coragem. É preciso coragem para viver. É preciso coragem para entender que nem todos os dias tem sol. Tem alguns dias que são dias nublados, mas o sol deixa de estar presente? Não. Há dias de tempestade. Há dias que são frios, dias de recolhimento. Então precisamos de coragem. Coragem para estar, coragem para ser, coragem para abraçar, para entender, para perdoar. Tudo isso que o Evangelho fala para a gente. Para perdoar a nós mesmos. É preciso coragem para olhar e dizer, puxa vida, fiz, errei feio, mas eu vou de hoje em diante fazer diferente. Eu tenho condições para fazer diferente. Então eu me perdoo. Perdoar é fingir que a gente não fez? Não. Como quando nós perdoamos o outro, nós não temos amnésia. Mas é compreender que nós erramos. Jesus, sempre acolhedor e sempre educador, sempre acolheu, compreendeu e orientou a todos aqueles que de alguma forma se equivocaram pelo caminho. Tem alguém aqui que nessa encarnação não tenha se equivocado em algum momento? Eu tenho uma coleção de equívocos, mas faz parte do nosso aprendizado. Então, nós não vamos dizer, né, como no Complexo de Gabriela, que eu sou assim mesmo, não tem mais jeito, agora fica para a próxima, porque não é assim também. Mas nós temos que olhar para nós mesmos, assim como para o próximo, com misericórdia. Está lá também nas páginas do Evangelho. O amor ao próximo como a nós mesmos. Então, olhar e ter a coragem de dizer, olha, me perdoa porque eu fiz uma bobagem muito grande, de hoje em diante eu me comprometo a fazer diferente. E esse compromisso, muitas vezes nós temos que criar conosco. Não, amanhã eu vou fazer diferente. Hoje mesmo eu vou fazer diferente. Pode ser pedido mais amor. É muito comum a gente ouvir assim, mas eu ainda não sei amar. Quem ama aqui? Muita, mas ainda não vi todas essas mãozinhas levantadas. Quem ama aqui? Olha só que bonito, Ana. Pois é, gente. Nós sabemos amar, sim. Às vezes, nós subestimamos a nós mesmos. Nós temos uma capacidade muito grande de amor. Não é aquele amor ainda que Jesus... Mas nós ainda não chegamos lá. Nós estamos caminhando, mas estamos caminhando muito bem. Estamos seguindo. E somos capazes desse amor pelo outro e por nós mesmos. Então, esse amor nos é pedido. Jesus nos solicita esse amor o tempo inteiro. Nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. E é preciso pararmos para compreender que as nossas ações, as nossas palavras, esse nosso ato amoroso, ele repercute, às vezes chega muito, muito longe. E aí a gente não perde a oportunidade de fazer o bem. Mas eu posso tão pouco, Miriam. Nossa,
Se cada um de nós fizer o pouco que já pode, como fica, né, esse mundo? Uma companheira trabalhadora da Comerge, Confraternização de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, do Polo 13, que são vários polos de Comerge, os jovens, eles se reúnem no carnaval e ficam 4 dias imersos, estudando doutrina espírita, numa alegria que vocês precisam ver. Uma trabalhadora, ela contou uma vez que ela estava na Central do Brasil, e eu acho que eu já contei essa história aqui. Quem já ouviu essa história, Antônio já ouviu essa história. Quem já ouviu essa história vai ouvir de novo, porque é uma história que vale a pena ser contada novamente. E quem não ouviu, ela aquece o coração. Ela estava parada na Central do Brasil, esperando o ônibus, com o dinheirinho da passagem na mão. E, de repente, passa um menino correndo e pega o dinheirinho da mão dela e toma uma carreira. Ele correu bastante. E quando chegou lá longe, ele olhou para trás. E quando ele olhou para trás, ela fez assim para ele, ó. Aí ele voltou. E falou assim para ela, dá aqui, ó, dá o beijo aqui. Ela deu o beijo, ele devolveu o dinheiro. Ou seja, né? Mais amor. Às vezes ficamos endurecidos. Né? Nós temos desilusões. Nos iludimos, temos desilusões. Criamos expectativas. E aí, não é do jeito que a gente quer. E vamos nos fechando. Mas Jesus, ele nos concita a amar. Amar mais. Quantas pessoas nos amaram nessa existência, em outras existências, e quantos espíritos amigos que nos amam estão torcendo por nós agora. Torceram por nós quando nós viemos para cá, numa nova encarnação. Então é o amor que permeia e que permite que nós estejamos hoje aqui progredindo. Esse amor que Deus nos devota, o amor de Jesus, de seus prepostos, mas o amor daqueles que caminham conosco. O nosso amor, né, de uns pelos outros, na família, nas amizades, na casa espírita, no ambiente de trabalho, onde quer que nós estejamos, né, dar o nosso melhor, aquilo que nós já podemos oferecer de melhor. Pode ser preciso aguentar a dor. Às vezes dói. Aguentar a dor, como é que é, né? Entender por que está doendo. Que caminhos me levaram a essa dor? Para não passar mais por lá. E isso nos leva a quê? A Santo Agostinho. Lá no Livro dos Espíritos, a esse momento de reflexão do nosso dia. Mas a gente não tem tempo, né? Nós estamos sempre correndo numa vida que nos pressiona o tempo todo a ter resultados. Mas olha lá o início da música. A gente precisa nadar contra a corrente. Precisamos compreender que é fator primordial esse tempinho que não é gasto conosco, mas é investido a nosso favor, de pensarmos como é que eu estou agindo. Será que eu estou fazendo, estou sendo coerente realmente com tudo que eu aprendo, com tudo que eu compreendo que é necessário, que é verdadeiro nessa vida? E aí nós vamos entender. Às vezes, aquela dor, aquele sofrimento, aquela situação, ela nem precisa doer tanto. Quando a gente olha direitinho, a gente olha de frente. Mas para isso, precisamos olhar para nós mesmos, para os nossos caminhos, para as nossas atitudes. Precisamos criar esse tempo, né? E pode ser exigido muito mais do que a gente esperava. Nós não estamos passando férias aqui.
Hoje nós temos muitas distrações o tempo inteiro. Eu também gosto de dorama. Gosto, gente. Né? E às vezes nós passamos mais tempo do que nós gostaríamos nesse movimento, que é preciso, sim, nós precisamos ter lazer. Estar junto dos nossos, festejar, é alegria. Leopoldo Machado tem essa música Alegria Cristã. Quem foi o Leopoldo Machado? Foi o criador das Mocidades Espíritas. Lá em Nova Iguaçu ainda tem o colégio dele, o Colégio Leopoldo. Ele viu um jovem em Nova Iguaçu numa situação muito difícil. Ele entendeu que os jovens tinham que estar dentro da casa espírita, né? E aí nós temos a nossa mocidade, que fez agora 77 anos de evangelização ininterrupta. A gente sempre gosta de dizer isso. Foi nessa campanha do Leopoldo Machado. Então, os jovens estão na Casa Espírita, os jovens estão nesse encontro que eu falei para vocês, que é a Comerge, os jovens estão por aí, dentro do movimento espírita. Então, Leopoldo Machado, ele fala da alegria, alegria dentro da Casa Espírita, alegria nas nossas vidas. Às vezes a gente parece aquele personagem de desenho animado que andava com aquela nuvenzinha, né? Bem escura, chovendo em cima dele. Mas a gente pode fazer diferente. A gente pode ter um dia diferente. A partir desse dia diferente, criar outros dias diferentes. E como eu falei no início, as estações do ano, elas também acontecem nas nossas vidas. Vão ter dias frios, vão ter dias bem acalorados, vão ter dias de primavera, mas nós vamos aprendendo a lidar com esperança, com confiança no futuro e em nós mesmos, nas nossas atitudes. Então, precisamos acreditar em nossas próprias forças. Na fábula da cegonha, né? O pessoal acreditava que a cegonha pega, põe no bico e joga lá. E às vezes vai que a cegonha está cansada, né? E me jogou na casa errada. Mas a gente sabe que não é assim. Então nós temos todo um preparo cuidadoso da espiritualidade para que quando nós reencarnemos, né? Quando a gente chega aqui, é com todo o amparo. E Deus é Pai. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Quando nós rezamos a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso. Então, o Pai amoroso, misericordioso, benevolente, ele não nos dá nada que esteja acima daquilo que nós podemos executar. Então, precisamos confiar no que nós já aprendemos, precisamos confiar no que nós somos capazes de fazer. E como eu falei, que às vezes as pessoas dizem assim, eu não sei amar. Sabemos amar, sabemos auxiliar, podemos fazer diferente, podemos mudar a nossa vida, podemos mudar o nosso padrão vibratório. Parece fácil, né? A Miriam está falando lá, nossa, é fácil, não. É trabalhoso. Mas a gente não tem medo de trabalho? Tem medo de trabalho? Não. Então nós precisamos nos organizar, porque nos organizamos para tantas coisas. Mas não nos organizamos, às vezes, para essa mudança necessária que nós devemos fazer ao longo da existência, porque a gente está aqui para isso, para aprender mais, para fortalecer o nosso interior, à medida que nós vamos compreendendo que, puxa vida, né? Olha só, eu nem imaginava, mas eu consigo fazer isso. Mas para que a gente possa também compreender isso, precisamos aceitar as oportunidades. Então, precisamos acreditar nas nossas forças internas, colocar o nosso conhecimento em prática. Por exemplo, a nossa atividade profissional, ela é para o nosso sustento, sim, mas através da profissão, quantas pessoas auxiliam tantas outras pessoas?
Nós sabemos de médicos que eles passam as suas férias em um barco lá pelos rios, né, do norte, visitando as populações ribeirinhas que não têm normalmente visitas de médico. Então, utilizam do seu conhecimento, daquilo que já sabem, para auxiliar os outros. Quantas ONGs, quantas pessoas são voluntárias? O voluntariado hoje ele cresceu muito e mostra o quê? Que cada um de nós tem a oportunidade, dentro daquilo que consegue, que sabe fazer, de auxiliar o outro, de chegar ao coração do outro. Ninguém está desprovido da possibilidade de auxiliar. Auxiliamos através do nosso pensamento, mandando para o outro que está bem distante, nas áreas de conflito, nas situações adversas dessa vida, uma prece, a vontade sincera de que aquela pessoa seja auxiliada, de que aquelas pessoas, que aquele grupo humano inteiro seja auxiliado. Então, nós temos muitas possibilidades, ao contrário do que nós imaginamos. Nós nos imaginamos sempre muito pequenininhos, muito desprovidos de tudo, mas não somos, não. E sempre lutar pelo que for realmente bom. E aí a questão, né? Quando nós estivermos fazendo essa reflexão diária, é necessário que nos perguntemos o que é felicidade para a gente, o que realmente o coração anseia, porque a sociedade nos diz uma porção de coisas, né? E se nós nos levarmos, nós vamos estar o tempo todo competindo, tentando ser os primeiros, numa pressão muito grande. O que realmente eu quero? O que é bom para a minha vida? Quantas pessoas têm não sei quantos imóveis, não sei quantos carros, muito dinheiro na conta bancária, mas o coração às vezes está vazio. E eu não estou entrando nessa questão de dizer que a pessoa que tem dinheiro, não é isso, tá? Mas a gente sabe que não é o material. Precisamos do material para viver? Com certeza, nós estamos na carne. Mas todos esses bens que nós conseguirmos, ou que nós herdarmos, ou que nós tivermos, eles estão na nossa posse para serem bem administrados. E como é que a gente administra bem? Fazendo com que seja bom para nós, não nos aprisione, e seja bom para o outro. Então, ter a oportunidade de ter recursos é dividir esses recursos, é compartilhar esses recursos. Compartilhamos os nossos recursos de inteligência, de capacidades, os nossos recursos materiais também. Então, nós estamos aqui para estendermos as mãos uns para os outros, para nos auxiliarmos. Tem um professor aposentado, se eu não me engano é de matemática, que ele senta numa praça, acho que é lá na Zona Sul do Rio de Janeiro, ele atende as crianças, ele vai ensinando aquilo que ele aprendeu, ele vai multiplicando esse conhecimento. Então percebam que são ações assim pequenas e simples, mas que são grandiosas e que temos possibilidade de fazer, né? Tinha um grupo há um tempo atrás de pessoas, de jovens, que eles se reuniam e eles iam para as redes sociais observar as mensagens, que eram mensagens assim de desesperança, de tristeza, de desistência, e eles iam lá colocar uma mensagem positiva nessas mensagens que as pessoas colocavam.
Então, é uma forma de trabalho no bem, né? Então, sempre lutar pelo que for realmente bom, o justo. Sempre lembrar o que Jesus faria nessa situação. Porque dentro de nós existe um poder maior do que pensamos. Então, é o que está lá em cima, acreditar nas nossas próprias forças e no poder que nós temos. E qual é esse poder? É o poder de transformação. De transformarmos o que nós já entendemos que não está sendo bom para nós, que não está sendo bom para o próximo, que não está tendo aquele resultado que a gente esperava, em algo melhor. E muitas vezes é abrir mão do nosso posicionamento. Porque de repente eu chego e digo assim para a Ana, lá em casa é todo mundo muito difícil. Às vezes a difícil da casa sou eu. Então, para isso, a gente precisa refletir. Óbvio, o que é certo, mas nós podemos ter outras abordagens para chegar aos corações. Então, podemos utilizar do que nós já sabemos para, por outros caminhos, conquistar a paz, a harmonia, a alegria que nós buscamos nessa vida, porque todos nós queremos ser felizes. Mas, como eu falei, o que é felicidade mesmo? É básico. A consciência tranquila, termos o necessário. Mas precisamos ter isso em mente, né? Senão a gente às vezes se perde nos meandros aí, de que a felicidade é isso, a felicidade a gente não tem tempo a perder nessa encarnação. E tudo começa a mudar quando? Quando decidimos enfrentar nossos medos. Nós temos medos, nós temos receios, nós temos memórias que trazemos de outras encarnações, nós temos medo nessa encarnação em que estamos. Medo de falhar, medo de errar, medo de não sermos suficientes. É normal. Mas vamos enfrentar esse medo. E perguntar por que eu tenho medo mesmo. Então, se eu tenho medo disso, como é que eu vou fazer para vencer? Precisamos conversar conosco. Ter essa conversa franca conosco, olhar para o espelho. E pensar nisso, né? Enfrentar os nossos medos, enfrentar os desafios. Porque esses desafios nos fazem perceber que nós podemos. Ou nos fazem compreender que falta, às vezes, alguma coisa. E o que é que falta para poder fazer isso? Então, eu vou lá e vou buscar, vou estudar mais. Vou refletir mais. Vou buscar essas competências que eu compreendo que eu tenho que ter. Por exemplo, né, um exemplo clássico. Primeiro filho é desafiador. Gente, aí você procura o manual, não tem manual de instruções. Não tem. Aí chora, até você compreender que depois a mãe sabe, né, qual é o choro de dor, qual é o choro. Mas até você entender isso, é um desafio, mas a gente faz porque é por amor. Eu me lembro que ele chorava, aí minha sogra pegava, ele parava de chorar, e quem chorava era eu. Eu falei, gente, não consigo nem fazer o guri parar de chorar. Mas aí a gente vai, a gente insiste, nós vamos buscar as competências. Aí quando você já sabe de tudo, aí ele deixa de ser bebê e passa lá para a primeira infância. Aí você vai buscar de novo o que precisa, e é assim com a vida. A vida nos desafia para que a gente fique em movimento, nós não podemos parar. E nós nos movimentamos à medida que nós somos desafiados. Quando a gente para, a gente enferruja, não progride. Então precisamos caminhar. E aí, quando a gente já sabe tudo, vem novas situações para que nós possamos buscar vencê-las. E aí nós vamos progredindo, nós vamos crescendo, nós vamos nos tornando esses seres humanos que nós queremos.
Porque nós sabemos, né? Que ser humano nós queremos ser, não é isso? Muito bem. Pois só assim vai nascer no mundo um dia diferente. E ele não está falando só ali na música do nosso dia diferente. Cada um que fizer da sua vida um dia diferente, faz do mundo inteiro um dia diferente. Então, como eu falei, por exemplo, hoje é dia 1º, né? Porque nós temos, assim, muitas promessas. Nós temos promessas de ano novo é clássico. Mas aí a gente diz assim, eu vou começar a me alimentar melhor na segunda-feira. Eu vou fazer exercício na segunda-feira. Mas no mês que vem, no ano que vem, eu vou ler um pouquinho todos os dias. Já repararam que a gente faz isso? A gente coloca prazo lá para frente? Por que não hoje? Por que não hoje? E pequeno, a gente não precisa começar grande. A gente começa pequenininho. Porque aí nós vamos criando esses hábitos bons, que são bons para a nossa vida e que vão ser bons para a vida de outros, porque nós somos muitas vezes exemplo. Tem alguém olhando para a gente. Às vezes alguém bem pequenininho, às vezes alguém que já cresceu e está observando. Então, a nossa vida, ela inspira outras vidas. E eu não estou falando aqui numa questão de orgulho, mas nós podemos inspirar outras vidas. Porque quantas pessoas que nos inspiraram, a gente olha para a pessoa e diz assim, nossa, né? Olha lá como ele faz, eu gostaria de fazer assim também. E é dessa forma que a espiritualidade, ela age no mundo, né? Através de nós. Jesus nos convida e nos incentiva e nos orienta a auxiliarmos uns aos outros o tempo inteiro, de todas as formas possíveis. Então, quando o nosso dia é diferente, quando nós finalmente entendemos assim, não, hoje eu vou ouvir e eu não vou responder. Então, o outro falou e todos os dias eu ia lá e retrucava. Não, hoje eu vou e vamos ficar na paz. Hoje eu não vou me incomodar com essa situação. Hoje eu vou entrar lá no grupo da família e eu vou botar uma mensagem positiva. São tantas coisas que a gente pode fazer para tornar o nosso dia diferente. E é hoje, porque o dia que nós temos é o dia de hoje. O momento que nós temos nas nossas mãos é o momento atual. É agora. A vida acontece agora. E quando nós deixamos para depois, às vezes esse depois vai ter outras situações que nós precisaremos atender. Então a música, ela nos convida a fazer esse dia diferente. Nesse momento aqui. Não vamos adiar. Não vamos deixar para mais tarde. É agora. Porque já não há mais tempo para hesitar. Nós estamos num momento de transformação. O nosso planeta está passando por um momento muito importante de transformação. E nós fazemos parte disso. Como nós sabemos, nada é por acaso, então não é à toa que nós estamos aqui nesse momento, cada um de nós, né? Então não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente. Outra vez nessa encarnação, outra vez em outras encarnações. Quantas vezes eu falei assim, depois eu faço, depois eu vejo, depois eu me preocupo, depois eu vou. Mas o momento é agora. Então agora eu posso fazer, agora eu vou observar isso, agora eu vou estudar, agora eu vou estender minha mão, agora eu vou lá conversar com aquele companheiro que eu não converso com ele há um tempão, porque lá em 1925, às 9h15 da manhã, ele me negou um pirulito. A gente faz isso, né?
Não, eu não guardo mágoa, mas eu me lembro que lá naquele dia. Então, tudo isso que nos trava, que nos emperra, que nos dificulta, nós podemos ir retirando do nosso caminho. Nós temos um poder muito maior do que nós pensamos. E ali é Jesus perguntando, por que não tentar? A gente às vezes tem medo, né? Medo de não dar certo. Mas e se der? Aí se não der, vamos tentar de novo. Quantas coisas, né, a gente faz na vida que não dá certo no primeiro momento. Aí, como eu falei, a gente precisa avaliar, não deu certo por quê? Porque foi prematuro? Porque eu preciso deixar amadurecer mais? Porque eu preciso de mais competências? Então, Jesus, ele está o tempo todo nos convidando, o tempo todo. O Evangelho, ele é essa bússola que nos ilumina por dentro. Precisamos colocar o Evangelho como nosso livro de cabeceira. E observando ali todos aqueles ensinamentos que vão nos fortalecer e vão mostrar para nós o nosso lugar, porque nós somos uma peça importante nessa engrenagem toda, nessa engrenagem que nesse momento faz com que esse mundo que está em transição, ele seja, mesmo na adversidade, ele tenha momentos muito fraternos, muito significativos, de muita misericórdia, de muito amparo. Quantas casas de oração estão abertas nesse momento, em nome do bem, em nome de Jesus, da espiritualidade amiga, nas mais variadas vertentes religiosas. Quantas pessoas que, mesmo não estando ligadas à religião, estão nesse momento atendendo outras pessoas. Nós vemos quantas pessoas param carros e vão distribuir alimento, e distribuem roupas, e auxiliam as crianças, e auxiliam os idosos, ou seja, nos valemos por nós. Temos um amparo imenso, temos todas as possibilidades para que nós, no nosso protagonismo, possamos responder, ou seja, né, a responsabilidade que nos cabe de, nesse mundo, colocarmos a nossa luzinha para iluminar o todo. Então, Jesus fala que nós somos sal, nós somos luz. Então, fica aqui o convite de Jesus para que tentemos fazer, lembrando que hoje é 1º de junho, a partir de hoje, mas ainda hoje, na nossa vida, um dia diferente. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos tentar? Vale a pena, né? Muito bom. Obrigada, Miriam. Para tentar, a gente tem que acionar essa vontade firme, né, que tem em nós, né? A gente não pode ficar com uma vontade morna, não. Tem que ser uma vontade firme. Acionar essa vontade e fazer diferente, né? A cada dia, começando hoje, e a cada dia a gente vai trazer para as nossas vidas, né, aquelas melhores escolhas, e com certeza nós vamos perceber a diferença em nós, porque fazer o bem faz bem, né, Miriam? Muito bom. A gente quer agradecer a Miriam, né? De qualquer maneira, a Miriam trouxe a escolha entre o joio e o trigo, né? Ela trouxe para nós as escolhas, né? Porque o joio é aquele que não é agradável, que não é bom, e eu tenho que escolher entre o que é bom e o que não é bom, né?
Então, eu vou escolher sempre a melhor parte, como Jesus falou, né? Todos nós já sabemos a lição de cor, todos nós já conhecemos o Evangelho de Jesus, agora só falta aprender. Vamos aprender a escolher. Vou pedir a Miriam que faça a nossa prece de encerramento e vamos aguardar, porque em seguida teremos os nossos passos, tá bom? Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que dirige os trabalhos da casa, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e podermos receber esse acolhimento, esse amparo vindo do alto e que nos envolve, Senhor. Percebemos em nosso coração todo o amor que recebemos ao entrar nessa casa. Te pedimos, como pedintes que somos, que toda essa luz que estamos recebendo agora, possamos dividi-la com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho ao sairmos daqui, que levemos para os nossos lares, que levemos para os caminhos da via pública, e que através do nosso pensamento consigamos levar longe a todos aqueles que não têm quem peça por eles, a todos que estão nos cárceres, nas instituições de longa permanência, a todos, Senhor, que nesse momento precisam aquecer seus corações. Que sejamos cartas vivas do Teu amor, do Teu Evangelho, multiplicadores dessa mensagem de esperança e que possamos cantar, que possamos declamar, que possamos levar de todas as formas a Tua mensagem a todas as gentes, como o Senhor nos orientou. Muito obrigada por tudo. Ampara todos aqueles que passam nesse momento pelo nosso pensamento. Ilumina-nos, Senhor, a semana para que possamos fazer tudo o que necessitamos, utilizando o que já temos de melhor a dar. E assim, felizes por mais uma oportunidade de confraternização e entrelaçamento de corações em busca de mais conhecimento para que possamos agir melhor, te pedimos permissão para encerrar a primeira parte dos trabalhos da manhã de hoje. Sê conosco hoje e sempre, abençoa-nos as intenções, que assim seja. Senhor, a fonte da vida, a paz esquecida em tantos momentos. Faz de mim o teu servo, ó meu doce amado mestre querido. Jesus é a luz, é amor, um sol a brilhar, ameniza a dor. Mestre, em ti eu me aqueço, me mostre e te peço com ternura. Faz de mim um instrumento da paz e do amor em toda a terra. Jesus, tua luz me conduz a paz e que eu possa ver em ti um exemplo.
mestre do amor, que é todo esplendor, a maior riqueza que um homem pode ter é amar você, é amar Jesus, Jesus. Ó mestre do amor, ó mestre do amor, que é todo esplendor, que é todo esplendor, a maior riqueza